Opa, fala pessoal, tudo bem? Quais são os fundos imobiliários mais indicados nesse momento? Eu vou te mostrar aqui hoje, inclusive, uma lista com alguns fundos imobiliários, mas o mais importante aqui, pessoal, é que se você tem uma certa classe de fundos imobiliários aí na sua carteira, fique atento porque realmente está acontecendo uma grande evolução no mercado de FIIs, uma grande consolidação e você precisa ficar atento. E a gente vai começar aqui o vídeo de hoje justamente pensando em perspectivas para 2026. Então eu já logo compartilho a minha tela, porque justamente saiu essa matéria com alguns especialistas falando sobre 2026. E sim, o primeiro ponto, são dois pontos importantes. O primeiro é a perspectiva da queda da taxa Selic. Não tem como a gente não olhar isso, né? Quando a gente fala do mercado de imóveis, o mercado de fundos imobiliários, ele é muito sensível ao que acontece com a taxa de juros, né? Então a gente tem hoje a taxa Selic em 15% ao ano, já está praticamente como dado como certo, né? Na verdade, que para 2026 a gente tem alguns cortes na taxa de juros, porque a inflação tem caído. E obviamente a gente espera uma valorização dos fundos imobiliários e isso já está acontecendo. Inclusive, compartilho aqui mais uma vez na minha tela um post que eu vi lá no Instagram que ele é muito importante. Veja, isso daqui mostra um gráfico de um retorno médio dos fundos imobiliários anualmente, tá? Então veja, no dia posterior a primeiro corte da taxa de juros, ou seja, uma mudança de ciclo, né, da taxa de juros, a taxa Selic, o que a gente viu nos últimos anos? Uma tendência de alta da taxa Selic, até chegar nesses 15%, começou a andar de lado e agora a tendência para 2026 é que caia. E aí o que acontece é o retorno médio dos investidores de fundos imobiliários que compram seus FIIs um dia após o corte da taxa de juros, um retorno médio de 9,6% ao ano. O pessoal da edição pode até deixar maior esse gráfico aqui, que acho que fica melhor para o pessoal ver. Bom, 9,6% de retorno anual não é nada mal, né? Mas veja que quem começou a comprar os fundos imobiliários 12 meses antes do primeiro corte da taxa Selic e essa mudança de ciclo, essa pessoa ganhou quase 16% ao ano em média. Então eu sei que muitos de vocês que são investidores de fundos imobiliários têm comprado todos os meses, já estão posicionados e conseguiram ver um pouquinho desse lucro. Mas isso vai continuar, tá? Pelo menos essa é a nossa perspectiva aqui. Então, essa aqui é uma primeira lição desse vídeo aqui. Não espere, tá? Faça seus investimentos em fundos imobiliários. O cenário está interessante, ok? Inclusive, eu vou deixar aqui uma recomendação, que é justamente a corretora que eu utilizo para os meus investimentos. Vou deixar esse link aqui na descrição, da Toro Investimentos, que faz parte do Grupo Santander. Nós somos parceiros. Você ganha uma série de benefícios abrindo sua conta com esse link, inclusive meu livro, o livro Lucro FC. E é uma corretora totalmente taxa zero, tá? Eu já uso há 5 anos, estou completamente satisfeito. Toda a segurança do Grupo Santander, super fácil de usar e com vários benefícios por esse link aqui na descrição, tá bom? Abra sua conta, ative a sua conta e pegue esses benefícios. E eu invisto, todos os meus investimentos aqui no Brasil estão na Toro Investimentos, inclusive os fundos imobiliários. Recomendo, tá bom? E agora, voltando aqui para a matéria na nossa tela, eu quero focar muito no vídeo de hoje sobre esse segundo grande ponto, que é a consolidação do mercado, concentração de portfólios e o crescimento dos hedge funds. Essa daqui é a classe dos fundos imobiliários que é uma evolução do nosso mercado, da nossa indústria. Preste bem atenção, tá? Hedge funds. Na verdade, eu acho que até hedge funds é um nome em inglês que deixa um pouco mais confuso. Eu gosto muito do que o pessoal do Clube FI tem feito. Eu vou colocar aqui na tela também. Eles soltaram esse vídeo aqui. O que são multi-estratégia, tá? Série FIIs, multi-estratégia, inclusive o Danilo está aqui falando sobre isso. Espero em breve até conseguir entrevistar o Danilo, né? Coloque aqui nos comentários. Você vai me ver muito aqui falando sobre o Clube FI também, porque eles têm um material de extremamente qualidade, tá? Pretendo fazer alguns conteúdos com eles, inclusive deixe aqui nos comentários sugestões, se você já conhece, inclusive, o trabalho deles. Mas eu gostei muito desse termo que eles colocaram. São multi-estratégia, tá? Ou seja, é um fundo imobiliário que não é igual àqueles que a gente já conhece, que, por exemplo, esse aqui só investe em fundo de tijolo,
ou esse daqui só investe em determinado tipo de dívida, sei lá, CRIs. Não, o multiestratégia ele tem um estatuto ali mais amplo, ou seja, o gestor ele pode colocar vários tipos de ativos imobiliários na sua carteira, sejam papéis, sejam dívidas, enfim, ele tem liberdade, até mesmo ele pode comprar ações do mercado imobiliário, né? Então veja, é uma evolução. Inclusive, é uma evolução muito maior ainda quando a gente fala dos FOFs, que são aqueles Fund of Funds. Vários FOFs estão virando esse multi-estratégia. Já aconteceu com o IRDM, por exemplo, está acontecendo agora com o RBRF, que aí eu tenho uma outra lição bem importante aqui, que eu vou falar para vocês agora. Já está aqui na tela também, porque o que acontece, pessoal, esse fundo imobiliário aqui, o RBRF11, vai deixar de existir, vai virar o RBRX. Veja, a gestora é a RBR, tá? Uma gestora bem famosa. E aí ela vai deixar de ter esse Funds of Funds para ter um multi-estratégia. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Bom, o Funds of Funds era um fundo imobiliário que dentro dele tinha vários fundos, tá? Só que o que acontece? Ele acaba que historicamente ele não entregou muito resultado, né? Então, meio que a indústria de fundos imobiliários, os gestores estão meio que largando esse tipo de ativo, que é o fundo de fundos. Até porque ele tinha uma coisa meio complexa, né? Porque um fundo imobiliário ele só consegue crescer quando ele faz uma nova emissão de cotas. E os fundos de fundos tinham muita dificuldade nesse sentido. Por quê? Bom, uma gestora só consegue fazer nova emissão de cotas quando o mercado está otimista e o seu fundo está acima do seu valor patrimonial, né? Ou seja, sua cota está valorizada, tá? Então, quando isso acontece, só aí que, por exemplo, um fundo imobiliário consegue emitir, inclusive os FOFs, né? O Funds of Funds. Só que qual é o problema? Bom, imagina que essa gestão captou recurso no mercado nesse momento otimista, está com dinheiro ali, está com grana para ir comprar outros fundos imobiliários, né? A mercado. Só que justamente nesse momento super otimista é que as cotas dos outros fundos imobiliários também estão muito apreciadas, valorizadas. E aí o fundo de fundos não consegue fazer boas compras. E o contrário também. No momento que seria para ele conseguir fazer boas compras, comprar fundos imobiliários baratos, é justamente quando ele não estava com dinheiro, quando ele não estava captado. Então, assim, era um problema sério que as gestoras estão começando a achar uma solução nesse multi-estratégias. Então, os Funds of Funds de antigamente, que só compravam fundos imobiliários, vão deixando de existir para essa gestão ter ali um estatuto mais amplo, né, uma estratégia mais apurada, né, com os seus investimentos. E aí, pessoal, se você tem esse fundo na sua carteira, tem um recado importante para você também. Porque, veja, tem algumas coisas que você precisa fazer, tá? Veja, ele vai se tornar o terceiro maior hedge fund listado do mercado. Então, pegue aqui essa lição, tá? Se você tem esse fundo imobiliário ou qualquer outro fundo imobiliário que tiver essa notícia que ele vai acabar, que ele vai ser incorporado por outro, você precisa fazer uma coisa. Você precisa entrar em contato com a administração do fundo, e é isso que eu vou te mostrar aqui na prática, porque senão você pode acabar perdendo dinheiro, tributariamente falando. Presta atenção aqui que você vai entender. Veja, o RBRF, então, não está sendo mais negociado, tá? Não está mais lá na Bolsa de Valores. Se você entrar agora na sua corretora e digitar RBRF 11, você não vai mais conseguir comprar e vender. Mas se você já tinha esse fundo na sua carteira, você não consegue vender, né? Mas o que vai acontecer? Você vai receber cotas do RBRX 11. Só que aí você precisa entrar em contato com a administradora para informar o seu custo dessas cotas que você já tinha antes. Então presta atenção aqui. Qual é a questão? Bom, tem que entrar nesse portal do investidor, tá? Que no caso é da administradora. Vou clicar aqui só para vocês verem. A administradora é o BTG Pactual, então a gestora é a RBR. Mas quem administra? O BTG. São sempre esses dois players de mercado aqui, né? Um gestor, que toma as decisões do fundo, e o administrador, que faz aquela parte mais burocrática. Então, no caso, você tem que se cadastrar aqui, né, se você for um investidor de RBRF11, para informar o seu custo, o seu preço médio. Por quê? Veja, está escrito aqui, é altamente recomendável, porque senão você pode perder dinheiro na tributação. Porque o que acontece?
A administradora, ela vai fazer o seguinte, ela vai justamente acabar com o RBRF e transformar tudo em RBRX, tá? E aí, cada investidor comprou o RBR por um valor, mas a administradora não sabe. Então, legalmente falando, o que a administradora pode fazer? Colocar o menor valor das cotações dos últimos anos. Então, se ela coloca isso, você, que de repente você não precisava pagar tanto imposto, vai pagar, né? E ali eles vão fazer isso automaticamente, você não vai precisar desembolsar, mas ali você perde um certo valor. E eu fiz isso na prática, vou te mostrar aqui com um exemplo real meu, que aí você vai entender melhor até, tá? O que acontece? Já compartilho aqui a minha tela, né? Eu estou dentro de uma calculadora de imposto de renda, que inclusive é da minha esposa, porque ela tinha esse fundo, né? Eu nem sabia. E o que acontece? O custo médio que ela comprou foi 8,52. Só que se a gente entrar agora para ver quanto está a cotação, está 6,53, né? Ou seja, ela está com um certo prejuízo aqui, correto? Só que a administradora, ela pode chegar, deixa eu colocar aqui a cotação padrão, né? Sem o reinvestimento dos dividendos. Ela pode chegar e colocar aqui, ó, não, ó, essa pessoa, ela comprou a 6,03, mas não a 8,52. E aí eu coloquei isso aqui numa planilha para a gente ver o prejuízo que teria no caso, tá? Veja, no exemplo aqui da minha esposa, ela tem 3.400 cotas, certo? Ela pagou 8,52 de preço médio, que dá 28.968. Pela cotação de hoje, está 22 mil. Só que se a administradora colocar o menor valor, a menor cotação desses anos, na verdade vai ficar caracterizado que ela teve um lucro, sendo que ela teve prejuízo. E se teve lucro, aí ela teria que pagar imposto, 20% em cima de R$ 1.700, né? Olha que porcaria, né? Ela vai ter que pagar um imposto sendo que ela nem teve lucro, só porque faltou essa informação. E sendo que, na verdade, ela teve ali um prejuízo de 6.766. Isso no valor da cota, tá? Porque eu fui pegar as informações dela dentro do site oficial da B3, na área do investidor da B3, e veja que por esse fundo imobiliário RBRF11, ela já recebeu um valor de dividendos por ano, né? Que se a gente somar isso tudo aqui, dá quase R$ 8.000. Então veja, prejuízo na cota, mas se a gente contar aqui até o reinvestimento dos dividendos, foi um lucro. Mas a questão aqui é, tributariamente falando, quando a cota cai, você pode compensar esse prejuízo. Então assim, se o seu fundo, se você tiver o RBRF11 ou qualquer outro fundo seu for incorporado por outro, você precisa informar o seu valor médio para a administradora, tá bom? Fica essa lição aqui que ela é importantíssima. Ah, e você pode estar se perguntando também, pô, Ricardo, mas eu não sei o meu preço médio, eu não sei quanto que foi que eu paguei por esse fundo imobiliário lá no passado. Então assim, você tem dois caminhos. Um é puxar os extratos lá na sua corretora, porque tudo isso fica registrado, fica marcado, aí você tem que fazer a conta ali, anotar na mão mesmo ou numa planilha. A outra informação é você ter uma calculadora de imposto de renda, como eu te mostrei, eu prefiro, acho que já faz tudo isso de uma forma automática. Inclusive, eu fiquei sabendo que a própria B3 está fazendo uma calculadora, que seria gratuita, que se chama Revar. Eu não testei ainda, vou testar. Se eu tiver aqui alguma opinião, eu trago de novo para vocês, tá bom? E agora, pessoal, para a gente chegar na parte final do nosso vídeo, veja quais são os fundos imobiliários mais recomendados para esse mês. Temos 8 fundos imobiliários que saíram nessa matéria aqui da Infomoney, justamente com essas fontes, né? São pessoal aqui, a casa de análise, corretores, enfim, que recomendaram. O primeiro lugar, logística, segundo lugar, papel, mas eu faço esse destaque aqui, ó. Nós temos, ó, a RBR, que é a gestora que eu falava, mas o outro fundo deles, de papel. Mas veja, um hedge fund já está aqui entre os mais recomendados do mês, né? O da Kinea Hedge Fund. Então, com certeza, essa classe de ativos aqui, os multi-estratégias, pelo menos eu prefiro chamar de multi-estratégia, não de hedge fund, eles vieram para ficar, são uma grande evolução. Talvez seja um pouquinho mais difícil de analisá-los, né? Porque ele tem muita coisa lá dentro, mas eu acho que é um dos destaques para 2026, sim, tá bom? Então, deixa aqui embaixo os seus comentários e assista esses outros vídeos que a gente separou para você. Um abraço!